Prontos para a aula? Muito bem. Aula de hoje, variação linguística. Beleza. Quando eu falo de variação linguística, a primeira coisa para você lembrar é o seguinte. A língua é um organismo vivo. E por ser um organismo vivo, ela sofre transformações com o seu uso. E quem é que faz as transformações? Somos nós, falantes dessa língua. Então, primeira coisa, a variação linguística ela existe porque a língua é um organismo vivo. E ela tem essa capacidade de maleabilidade e readaptação de acordo com o seu falante, de acordo com o seu produtor. E a variação linguística é algo que ocorre em 4 principais eixos. Nós vamos ver esses 4 eixos agora nessa nossa aula, beleza? Então, a variação linguística nada mais é que esse estudo. O estudo dessa variabilidade, dessa possibilidade da língua em se adaptar em situações diferentes, de acordo com o tempo, de acordo com a sociedade, de acordo com quem usa, certo? Então, de acordo com a intenção de uso, com a situação de uso. Então, a língua ela é possível ter essa maleabilização e até mesmo de acordo com a região do país. Ainda mais pensando no Brasil, que o Brasil é um país tão grande, é um país basicamente continental, ou seja, quase o país todo equivale ao continente da América do Sul. Então, por isso que ele é um país continental. Ele é um país continental, ele é muito grande, então essa variação dentro da região também ocorre, beleza? Então vamos lá, vamos começar escrevendo aí exatamente nossa aula de hoje. Então vamos lá, variação linguística. Variação linguística. Beleza? Tá aí, variação linguística. Beleza? Então pensa assim, variação linguística é essa capacidade, vamos lá, é a capacidade da língua em ser, vamos pôr aqui, maleável. Em determinados deu errado aqui, peraí. Determinados aspectos. Opa! Aspectos. São eles em relação ao tempo, em relação à região do falante, em relação à sociedade, e em região a estilo, não, situação de uso. Não, peraí, vou fazer melhor aqui. Sociedade, situação de uso. Muito bem, então tá aí. É essa a capacidade que a língua tem de ser maleável, utilizável e de várias formas aí. Por isso que a gente vai estudar essa variação linguística e ela é tão comum e é por isso que ela aparece na prova do Enem. Vamos pensar comigo? A prova do Enem é uma prova preparada para ser aplicada no Brasil todo. Sendo uma prova preparada para ser aplicada no Brasil todo, ela vai contemplar um conteúdo que vai poder abranger e vai poder impactar o Brasil todo. Então, variação linguística é tema certo no Enem. Todos os anos, nos últimos 15 anos, temos aí, pelo menos, uma questãozinha de variação linguística sendo aplicada dentro do Enem. Então isso não foge, vai ter, a gente vai encontrar, então por isso que tem que entender como funciona isso. Lembrando sempre que como que vai aparecer a variação linguística? É sempre a base do estudo da variação linguística dentro de uma questão. Então pega um texto e mostra lá uma situação do texto e aí pergunta qual é a variação linguística aplicada, ou pergunta, traz um conceito e pergunta qual é o conceito, onde que você pode encaixar esse conceito de variação linguística, qual dos conceitos são possíveis ali nas alternativas. Então você vai ter sempre contextualizado. É sempre o conceito de variação linguística aplicado ao texto e é sempre contextualizado. É assim que funciona. Bem tranquilo, bem susquenemus, bem leve como a neve, tranquilo feito grilo, de boa na lagoa, sossegado no mercado, no sossego do morcego. Hoje em dia não está sossegado no mercado, não. É melhor ficar em casa. Fica em casa e estude comigo. Certo? Beleza? Então, é assim que funciona. Beleza? E aí nós temos os 4 principais pontos e aspectos de estudo. E eu vou grifar eles aqui, ó. Que é a variação em relação a esses aspectos aqui, ó. Certo? Então, é isso aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Pera aí. Já errei. Pera.
@professor Norlen. Tá? Para quê? Para quando você der o print, tiver o nosso arroba aí para você compartilhar. E aquele esqueminha sempre, né? Dá o print, quando for compartilhar em qualquer lugar, Twitter, Instagram, onde for, marca a gente reposta depois. Então, ó, quer gravar isso aqui? Vou deixar você anotar aí, então, o nosso conceito básico. Print. Beleza. Maravilha. Tranquilo até aqui? Fácil. Nenhum segredo. É isso que é a variação linguística. Então agora, a partir disso, a gente vai entrar em cada um dos pontos que nós abordamos aqui, beleza? Então esses 4 tripés da variação linguística aí. Primeiro, então, vai falar do tempo, certo? Variação linguística que vai relacionar a tempo, e eu vou chamar ela de variação linguística histórica, certo? Vamos lá. Devagar e sempre. Variação linguística histórica. Bom, primeiro, quando eu falo de variação linguística histórica, a gente tem que lembrar já, obviamente, de história. E aí vale a pena a gente lembrar rapidamente um pouquinho como que funcionou a história da construção da língua portuguesa. Olha só. Histórica. Beleza. Variação linguística histórica. Então, variação linguística histórica, vale a pena você lembrar. Como é que formou a língua portuguesa? Vamos lá. Rapidão aqui, ó. Imagine que nós temos a... fazer a Europa aqui. A Europa, tá, pessoal? A Itália. Tem outras partes. Papapá. Mais ou menos isso aí. Beleza. Lá na Europa, a gente sabe que Portugal fica aqui. Certo? E aqui fica a Espanha. Beleza? Então aqui é Portugal. E aqui é Espanha. Num passado bem remoto, nós sabemos que existiu uma coisa chamada Império Romano. E o Império Romano, que aconteceu aonde? Em toda a parte da Itália, vou grifar aqui, ó. E uma boa parte da Europa. Inclusive Portugal e Espanha. Certo? Então, expandiu para cá também, um pouco para a Ásia, foi um pouco para a África aqui embaixo também. Acho que é a África aqui embaixo, tá? Beleza. Na época da expansão do Império Romano, existiam 2 latins naquela época. Como assim latim? Latim é a língua original da língua portuguesa. Lá no começo, era o latim clássico e o latim vulgar. Certo? O latim clássico era falado pelos nobres, pelos homens da corte, certo? E o latim vulgar, falado por todo o resto da população, do povo. Beleza? Muito bem. E aí tinham algumas diferenças entre o latim clássico e o latim vulgar. O que acontecia? Na época da expansão do Império Romano, quando o Império Romano estava se expandindo, o que acontecia? Saíam os soldados do Império Romano batalhando, brigando, ganhando, conquistando território. Cada vez que eles conquistavam o território, ficava um pouco da tropa ali e seguia adiante o resto da tropa. Então, cada território conquistado, ficava a tropa e seguia um pouco da tropa. Então, a tropa era enorme e aí foram conquistando e foram deixando essas poucas tropas, pequenas, digamos, repartição das tropas nos lugares. Importante, esse soldado que estava na batalha, ele era um cara normalmente que vinha da onde? Do povo. Ou seja, o soldado lá do Império Romano falava o latim clássico ou o latim vulgar? O latim vulgar. Beleza. Então, qual foi o latim levado por esses soldados? O vulgar. Esse latim vulgar foi misturando, e aí acho que vale a pena fazer uma outra cor agora aqui, foi misturando com outras línguas e outros dialetos, onde ele foi parando. Então, o latim vulgar foi misturando, e foram surgindo novas línguas. Quando o latim vulgar chegou aqui na região de Portugal e Espanha, que na época era chamada de região ibérica, né? Península Ibérica, chegou ali e aí juntou com vários dialetos da região, surgiu ali, então, 3 línguas com base, né, no caso do latim vulgar. Quais são as 3 línguas que surgiram aqui? Que aqui também tem uma outra
paradinha chamada França. Então surgiu o francês, surgiu o espanhol e surgiu a língua portuguesa. Certo? Surgiram essas 3 línguas aqui nessa região. Primeiro, obviamente, óbvio, eu tô contando essa história bem por cima, tá, gente? Bem rapidão aqui, só pra vocês entenderem. No sul da França surgiu o galego e o português. O galego e o português depois virou língua portuguesa e língua espanhola. Então, vejam, francês, espanhol e língua portuguesa, e também a língua italiana, são todas de base latim vulgar. São todas do mesmo latim, beleza? Por isso que são parecidas na construção de escrita, na construção sintática, em algumas palavras, sonoridade, foneticamente, até a melodia dessas línguas são parecidas. Então, por quê? Porque vêm todas do mesmo latim, mesma base latina, só que obviamente misturou com outro, me fugiu a palavra agora, dialeto da região, certo? Com essa mistura de dialetos, então teve aí essas 3 línguas que surgiram. Obviamente, depois o Império Romano voltou e ficou só aqui dentro da Itália, né? Ficou só aqui dentro. Então, ele perdeu a sua conquista toda, mas nisso as línguas já tinham se misturado. E aí já tinha surgido, então, todas as outras línguas. E aqui na Península Ibérica nós tivemos essa divisão aí, Espanha, França e Portugal. Beleza. Até aqui, lá no princípio de tudo, surgiu a língua portuguesa aí. Então aqui eu já poderia dizer que já tem aí uma relação meio de transformação histórica. Veja que a nossa língua já cresce, já nasce de uma relação histórica, uma relação temporal. Porque isso aqui não foi rapidinho não, né? Foi ao longo de muito tempo, desde os primórdios lá até a construção de tudo isso. Beleza. Aí, ok, surgiram os países, França, Espanha, Portugal, todos os outros ali. O que aconteceu depois de muito tempo? Aqui nós temos, né, a nossa querida África, vamos colocar a África aqui. Aqui é a África, né? Não ficou bom, peraí. Deixa eu fazer diferente. De volta. De volta, peraí. Aí aqui, então seria a África. Aqui, aí. Beleza, aqui é a África. Beleza. Então, o que aconteceu? Os portugueses resolveram sair daqui para chegar até as Índias. Vindo por aqui. Mas, o que aconteceu? No meio do caminho, rolou um erro de rota. Um erro. Tudo bem? E aqui do outro lado, por incrível que pareça, tinha um país muito doido. Que até então, era desconhecido. Desconhecido. Né? E aí, os portugueses chegaram aqui. Pois bem, quando os portugueses chegam no Brasil, a gente já sabe de toda a história, eles vão lá, vão pegar aquilo que eles queriam pegar aqui no Brasil, todas as coisas para levar lá, papapá, e trazem a língua portuguesa com eles. Quando chegam aqui, já existiam pessoas aqui que falavam a língua tupi-guarani. Certo? Então, o tupi-guarani vai juntar com a língua portuguesa e vai começar a formar novas palavras, beleza? Além disso, depois de muito tempo, os portugueses que começaram a morar no Brasil começaram a fazer o quê? Começaram a ir até a África, capturar as pessoas aqui e trazer para o Brasil de forma escrava, certo? E aí então trouxe o quê? Alguns dialetos africanos, certo? Dialetos africanos. Tudo isso aqui misturado virou a nossa língua portuguesa brasileira. Por que língua portuguesa brasileira? Porque nós sabemos que existem palavras aqui no Brasil que não existem em Portugal.
certo? Existem palavras em Portugal que a gente não usa no Brasil. Mas nós dizemos que nossa língua é portuguesa, porque se você for a Portugal e falar do seu jeito aqui, como nós falamos, as pessoas vão te entender lá, beleza? E eu comprovei isso aí, que eu fui lá em janeiro e era muito doido, era muito engraçado você estar no outro país, do outro lado do oceano, lá na Europa, e as pessoas me entenderem falando língua portuguesa. É muito louco. E agora sim, tem coisas bem interessantes. Por exemplo, aqui tem muita coisa que a gente usa do indígena. Por exemplo, a gente usa a palavra abacaxi. Abacaxi é o nome da fruta, beleza? Abacaxi é tupi-guarani, gente. É indígena. Aqui em Portugal, a mesma fruta se chama ananás. Vocês sabiam disso? E se você for no espanhol, ananás é abacaxi. Olha que doido. Por que que lá em Portugal abacaxi não é abacaxi e é ananás? Porque lá não teve essa mistura toda. Então se você falar abacaxi lá, provavelmente um ou outro português que já conheça aqui do Brasil vai saber, mas a maioria não sabe. Então lá você vai tomar um sumo, não é nem suco, é um sumo de ananás, enquanto aqui no Brasil você toma um suco de abacaxi, que é a mesma coisa, no final das contas. Por isso que eu digo que tem um português brasileiro e tem um português de Portugal, que obviamente a gente sabe que a matriz, a base é a mesma da língua portuguesa, mas a gente tem que lembrar que existe sim essas diferenças, essa mistura toda. Por que eu contei tudo isso? Para vocês verem como a nossa língua já nasce de uma construção histórica. A soma de várias situações, várias viagens, que vai juntando, vai unindo várias coisas históricas, impactam na nossa língua e isso forma a língua portuguesa aqui no Brasil. E, obviamente, depois disso tudo aqui, que isso aqui é só o início, né? Vieram vários outros povos da Europa. Vieram os holandeses, poloneses, ucranianos, alemães e os próprios espanhóis. Vieram vários e vários outros povos e foram chegando no Brasil em várias regiões e ficando nessas regiões. E também contribuindo para a formação de palavras aí. Então aqui eu já tenho uma variação linguística na construção. Imagina agora falando só do Brasil. Então eu trabalhei aqui, ó. Isso aqui é uma variação linguística entre dois países, Portugal e Brasil. É uma variação linguística entre dois países. Lá escreve de um jeito, aqui escreve de outro. Agora, existe também essa variação interna no Brasil. Dentro do Brasil, pelo seu tamanho, por ser um país continental, também existe essa variação que vai ser tão diferenciada e tão grande. Beleza? Mas, voltando a falar dessa relação temporal. Então, tudo isso aqui foi a construção da nossa língua. Agora vamos apagar. Eu não vou deixar você dar um print disso aqui porque tá muito feio, né? Eu não sou um bom desenhista, né? Precisa entender a lógica. Beleza. Agora, quando eu falo de variação histórica, então a gente vai trabalhar exatamente com essa variação linguística que vai ocorrer ao longo do tempo. Certo? Ao longo do tempo, temos palavras que foram sendo transformadas e é mais do que comum. Por quê? Porque a língua é um organismo vivo. A língua é um organismo vivo, então ela se transforma. Vou colocar isso aqui, ó. A língua é um organismo vivo. Transforma-se. Transforma-se. Certo? Então tá aí, ó. Esse organismo vivo está se transformando o tempo inteiro. Essa é a nossa língua portuguesa. Certo? Maravilha? Muito bem. Então, quando eu falo de variação histórica, nada mais é do que a variedade que ocorre. É a variedade que ocorre com a língua ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Certo? Podendo ser tanto na escrita, deixa eu escrever aqui, ao longo do tempo. Tanto na escrita, quanto na fala. Beleza? Ops. Eita! Quanto na fala. Beleza, fechou. Maravilha. Maravilha. Maravilha, tá aqui.
Então vamos lá alguns exemplos dessa variação linguística histórica. Então, eu gosto sempre de mostrar em relação à escrita. Essa palavra chegou ao Brasil dessa forma. E hoje ela é assim. Então olha lá, ó. Farmácia. Farmácia chegou ao Brasil dessa forma. Certo? Com PH aqui. E hoje ela é escrita com F e com acento aqui. Certo? Aqui não tinha. Então o que acontece? Se você for à França, você vai encontrar várias farmácias. Lá farmácia com PH. Veja, aí ó, tem uma ideia também de herança também desse tempo histórico que nós temos aí. Então, no começo era assim, transformou-se para isso. Então, na escrita, esse é um exemplo bacana de lembrar dessa variação aí. Outro exemplo legal, pensando também em variação de tempo. O clássico dos clássicos, que todo mundo conhece, eu sempre gosto de usar, que é o pronome vossa mercê, que virou vós mercê, que virou você. Certo? Essa também aqui, ó. Aqui eu tenho um pronome, tudo isso aqui era um pronome, vossa mercê, que virou vós mercê, que virou você. Então, hoje nós usamos você, mas em 1600, as pessoas usavam vossa mercê para dizer a mesma coisa. Então, se você vê uma novela de época, um filme de época, as pessoas falam, vossa mercê irá em minha casa, tomar um chazinho da tarde. Tu não pensa assim, nossa, como eram cultos, né? Chiques. Nada, vossa mercê equivale a você. É a mesma coisa que eu falasse hoje. Você vai lá em casa tomar um chá? É a mesma coisa. Não muda nada, só muda o tempo em que as pessoas usavam essa expressão. Vossa mercê, vós mercê e você é a mesma coisa, só que em tempos diferentes. Então, variação linguística histórica. Tem várias palavras que surgiram também. Por exemplo, a palavra cinematógrafo. Cinematógrafo era no princípio quando surgiram os cinemas. Com o passar do tempo virou cinema. E hoje em dia as pessoas já estão falando o quê? Vou ao cine. Será que cine vai ser a próxima variação dessa língua? Pode ser. Por que pode ser? Porque quem é que faz com que a língua ocorra nos dias de hoje? Os falantes dos dias de hoje. Quem são os falantes dos dias de hoje? Nós tudo. Eu, você, nós somos os falantes dos dias de hoje. Então, pode ser que cinematógrafo vire cine. Cinematógrafo virou cinema. E pode ser que vire cine. Veja, ainda não está dicionarizado, mas é uma possibilidade. Tem muita gente que pode acontecer isso aqui ainda no futuro tão próximo nosso aí. Porque quem faz a língua nos dias de hoje somos nós, beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é variação histórica, certo? Com a mudança da língua através do tempo, ou de parte escrita, ou na parte estrutural, ou até mesmo essa relação de abreviação. Tudo isso faz parte da variação histórica. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Beleza até aqui, pessoas? Querem dar o print? Então, beleza. Vou deixar aqui só minha cabecinha pro print. Beleza. Rapaz, não aguento ficar muito dobrado, não. Só tremer os cambitos ali. As perninhas começaram a tremer. Maravilha. Depois da variação linguística histórica, vamos lá. Temos a variação linguística regional. Vou apagar aqui. Aí. Regional. Vamos lá. Regional. E na regional é legal você lembrar que é a variedade que ocorre de acordo com a região dos falantes. Com a região dos falantes. E aí nós vamos ter N, zilhões de possibilidades aqui. Então, na regional, a gente vai ter muita coisa, gente. Desde a parte fonética, né? Posso falar porta, porta, porta,
porta, porta. Essa variação fonética também entra na variação regional, porque é sotaques de cada região do país, certo? A gente vai encontrar esses sotaques no Brasil todo, então é também o tipo de variante regional, mas aqui eu vou mostrar aqui de palavras que tem um jeito de um lugar e outro de outro. Igual eu mostrei abacaxi e ananás, que são duas palavras para a mesma coisa. Abacaxi, a fruta, ananás, a fruta que é a mesma coisa, abacaxi. Então, você vai ter essa mesma coisa dentro do Brasil. Você vê como o Brasil é maluco. Ó, olha só. Vamos lá. Primeiro caso clássico, é a mandioca. Que pode ser também aipim, que pode ser também macaxeira. Olha isso. Olha isso. Mandioca, aipim, macaxeira. 3 palavras diferentes para a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, só muda a região do país. Cada região fala de um jeito. E tá errado, tá certo? Não tem certo e errado. Tá tudo adequado para aquela região. Não tem problema nenhum. Aqui não tem certo e errado, isso é importante também. A variação linguística não trabalha com certo e errado. Trabalha com variação. São variedades possíveis. São variações possíveis da língua. Certo? Outro exemplo aqui. Muitas cidades aí tem semáforo. Certo? Semáforo. Outras cidades usam o termo sinaleiro. Outras cidades usam o termo sinaleira. Outras usam sinal. E outras usam farol. Para a mesma coisa. Para o semáforo. O semáforo em alguns lugares é chamado de semáforo, outros lugares de sinaleiro, outro lugar de sinaleira, outro lugar de sinal, outro lugar de farol. É a mesma coisa. São palavras diferentes para a mesma coisa, que é o semáforo lá que tem vermelho, amarelo, verde. Você pode parar para o vermelho, atenção no amarelo e verde, siga adiante. Professor, eu sou daltônico. Bom, daí desculpa, tem que olhar a ordem do semáforo, certo? Posso fazer muita coisa aí. Tranquilo? Beleza? Ó, isso aqui é importantíssimo, tá, gente? O que mais? Temos um clássico aqui da minha cidade, e aí é a minha cidade contra o resto do mundo, beleza? Porque na minha cidade, cachorro-quente é feito com o que, Renan? 2 vinas. Isso, 2 vinas. Vinas, aqui nós comemos cachorro-quente com vina. Professor, vina não existe, existe para o resto do país, do mundo, é salsicha. Certo? Em Curitiba, já sabe, quem vem para Curitiba e quiser comer cachorro-quente, pede cachorro-quente com vina. O resto do Brasil, do mundo, é salsicha. Na Alemanha é salsichão. Nada a ver. Beleza? Tranquilo isso? Susse. Então, isso aqui também é uma variação linguística. É muito específica para uma cidade só? Mas tem. Mas tem. Certo? O que mais? A gente tem um monte de coisa. Por exemplo, jaqueta. Jaqueta... A maioria do país chama jaqueta, onde tem frio, né? Jaqueta de jaqueta mesmo. Aqui em Curitiba é japona. Professor, japona não é uma japa grandona? Pode ser também, mas não é nesse caso. Nesse caso, japona é a mesma coisa que jaqueta, certo? Então, tem muitas palavras que eu poderia colocar aqui para vocês. A gente passaria uma eternidade falando. Agora, uma que eu acho legal de lembrar para vocês é a palavra menino. Menino pode ser chamado de várias coisas. Vamos lá. Menino. Lá no Rio Grande do Sul, menino chama-se guri. Em Santa Catarina e no Paraná, é meia-meia ali, todo mundo chama de piá. Certo? Piá. São Paulo, mano. Mano. Rio de Janeiro, moleque. Fala leque. Certo? Mato Grosso. Esqueci a palavra. Chomano. Verdade. Fui pra Cuiabá uma vez, os caras estavam se chamando de chomano lá, não entendia por quê. É a mesma coisa que piá. Você chegar em Curitiba e falar assim, e aí, piá, beleza? Você vai ficar, piá? Que quer que eu pie? Piu, piu, não. Piá é a mesma coisa que guri, que menino, que moleque, mano. Então aqui a gente fala assim, mano do céu, a gente não fala mano, a gente fala piá do céu. É louco, né? Piá do céu, guri do céu, né? Baguri, o gaúcho fala.
né? Piá, mano, tudo é a mesma coisa. São várias palavras para designar menino. Então, essa variação regional vai ocorrer sempre de acordo com a região do país. E se eu entrar aqui, tem mais 200 mil palavras aqui. 200 mil palavras, né? A gente vai ter muitas palavras para colocar aqui, e aí, obviamente, não cabe tudo no nosso quadro. Mas o que importa é você perceber que existem essas mudanças e não é questão de certo e errado. Tá ok, está adequado para aquela região. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Print para vocês aí. Acho que agora não vai dar para aparecer no print. Vamos ver se eu consigo aparecer aqui embaixo. Apareci? Apareceu. O zoinho? Até a boca parece. Print! Beleza. Deu print aí? Maravilha? Tranquilo? Variação social. A variação social, um pouquinho diferente das outras, tem a ver sim com o grupo social ao qual você faz parte. E esse grupo social pode ser determinado por várias coisas. Pela sua idade, pelo bairro que você mora, tá? Pelo nível social da sua família, pode ser, classe econômica, ou seja, essa variação social vai impactar nas relações sociais mesmo. Então, por exemplo, se você mora na praia, tem uma relação social diferente, porque o âmbito social é outro. Se você mora no campo, tem uma outra relação social. Se você mora no bairro nobre da sua cidade, ou se você mora no bairro mais afastado do centro, tudo isso vai impactar. Então, a variação social impacta nisso. E aí as pessoas falam assim, peraí, professor, você está dizendo então que tem mudança de linguagem de acordo com o grupo social com o qual eu me relaciono, ou com o qual eu me identifico? Sim! Claro que tem, pessoas. E isso não quer dizer que um grupo é melhor que o outro, só são diferentes. Por exemplo, se eu pegar aí, ó, bem específico para você, pegar a galera nerd, galera que é nerd, tem uma linguagem própria do nerd, que eu não vou conhecer se eu não fizer parte desse mundo. Ou ainda, a galera que trabalha com TI, tecnologia da informação, o cara que trabalha com TI tem uma linguagem própria que conversa entre si. E não estou nem falando da linguagem de computador, não. Da linguagem entre si, de comunicação. É uma linguagem própria dessas pessoas. O músico tem uma linguagem própria. O pagodeiro tem uma linguagem própria. O jogador de futebol tem uma linguagem própria. O surfista tem uma linguagem própria. Cada grupo social tem sim linguagem e palavras próprias do seu nicho, do seu grupo. E isso não está melhor nem pior do que ninguém, é apenas diferente. E isso é a riqueza da língua, porque a língua é um organismo vivo, transforma-se na comunicação. É isso que é legal de você enxergar. Isso é variação linguística. Então, variação social é a variante da língua que ocorre dentro dos grupos sociais. Dos grupos sociais, certo? Então, você vai ter aí vários grupos sociais que você pode estar e vários elementos que podem impactar nisso. Então, tem a ver com a sua idade, né? Uma pessoa de 10 anos tem uma linguagem diferente de uma pessoa de 20. Normal, normal. Tem a ver com bairro onde se mora. Tem a ver com a relação econômica, sim. Tem a ver até aí com gírias, porque isso aí é criado dentro dos grupos sociais, né? Então, vou colocar aqui, tem a ver com a tribo a qual você pertence, né? Então, eu sou da tribo dos jogadores de videogame, sei lá. Então, tem linguagem própria. E assim por diante. Certo? E assim por diante. Então, tem várias coisas que podem impactar aqui, beleza? Então, por exemplo, talvez você tenha palavras próprias que você utilize que eu não conheço, certo? Por exemplo, vou usar um exemplo muito concreto nosso aqui. No começo aqui, quando a gente estava começando o nosso trabalho, o Diego falava para mim assim, cara, achei palha essa parada. Eu falava assim, palha? O que será que é? Batata palha? Será que é um palha de aço? Eu não entendi o que ele queria dizer para mim, quando ele falava assim, achei palha essa parada. Eu falei, achei palha essa parada. Beleza, parada pode ser qualquer coisa, né?
mas achei palha. Tipo, não sei se tinha achado palha dentro das coisas. Eu não entendia, velho, eu não entendia. Aí, com o passar do tempo, de tanto conversar com ele, até eu fui entendendo o que era dizer achei palha. Tipo, achei palha, não gostei, achei ruim, achei de mau gosto, não gostei dessa atitude. Era tudo que ele não gostava, ele usava a palavra palha. Até hoje é assim, né? Só que eu não entendi o cara. Agora eu já entendi, né? Agora, depois de tantos anos, estamos quase casados. Até caiu a tampa aqui, pera um pouquinho. Até quase casado, eu digo. Aí você vai entendendo. Então, olha só, é muito próprio do grupo em que ele vivia, da relação dele. E aí ele traz isso para uma conversa fora do ambiente social dele, até a gente se acomodar e se entender. Vai um tempo, é normal. E você deve ter essas palavras também. Por exemplo, uma vez eu pedi para um aluno e ele fez a seguinte frase para mim. Eu falei assim para os alunos. Eu dava aula na época para primeiro ano do ensino médio e falei assim, ó, tragam uma frase própria do seu grupo social só com palavras que você utiliza entre os seus amigos. E trouxeram essa frase aqui, ó. Fui no shopping e comprei um boot, uma peita, uma luna e uma bombeta. Véi, quando eu li essa frase, eu falei assim, tá, entendi nada. Entendi até a parte ali do boot, eu desconfiei. Até a parte do boot eu desconfiei, mas depois disso aí já não complicou. Aí eu fui na lógica, né, gente? Vamos lá, pela lógica. Fui no shopping, beleza, shopping dá pra saber o que é. Tranquilo? Shopping, né? E comprei um boot. O que seria boot, pessoal? Tênis. Professor, como é que você sabe disso? Porque eu fui perguntar para o aluno, né? Falei, o que é boot? O que é o meu boot? Tênis, beleza? Uma peita. Quando ele falou uma peita, eu já imaginei que, sei lá, ele tinha comprado, sei lá, um sutiã, não sei, qualquer coisa assim. Mas uma peita é o quê? Camiseta. Beleza. Camiseta. Até que faz sentido, né? Peita, camiseta, faz sentido. Depois ele falou uma luna. Luna, em espanhol, luna é lua. Falei, sei lá, o cara pegou aquela música lá, né? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Aí comprei uma luna. Nada a ver. Ó, aí, luna é o quê? Luna é óculos de sol. Óculos de sol. Não é qualquer óculos, é óculos de sol. Entendeu? E aí uma bombeta. A hora que eu li uma bombeta, eu falei, pronto, o miserável é terrorista. Comprou uma bomba. Vai estourar aqui na sala, miserável. Hã? O que esse cara tá querendo dizer com bombeta, velho? O que esse cara tá querendo fazer? Bombeta é o quê? Renan, você que é o cara que manja dessas paradas, bombeta é o quê? Tem a mínima ideia, Renan? Bombeta é boné. Boné, certo? Gente, se ele não me explica essas palavras aqui, eu jamais saberia. Óbvio, você me explicou, daí ficou fácil entender a frase dele. Né? Que foi ao shopping, comprou um tênis, camiseta, óculos de sol e boné. Faz até sentido agora depois de você traduzir. Mas tem que rolar uma tradução, uma tecla SAP. Senão você não consegue entender o que acontece aqui. Beleza? Então vejam, isso aqui é uma linguagem própria de um grupo social. Né? De uma tribo, né? No sentido de essas tribos urbanas, né, gente? Então tá aí, de uma tribo urbana, um grupo social específico. É isso que é a variação social. Inclusive, eu posso pensar na variação social trabalhando junto com a variação histórica. Por exemplo, quando você conversa com seus avós e eles usam as gírias dos tempos deles, e aí você não entende nada que seu avô falou. Eu tenho uma variação histórica, porque tem uma diferença de tempo, mas também tem uma variação social, porque é a gíria do seu avô quando ele era adolescente. Isso é muito doido. Já fez essa experiência? Chega para sua avó e para seu avô e pede para ele falar as gírias do tempo deles. É muito engraçado. É divertido. Digo para você que é divertido. E aí depois que eles falarem, tenta traduzir para os dias atuais. Pede para o teu avô explicar o que era um pitelzinho. Um pitelzinho ou arroz de festa. Pede para ele explicar o que é isso. Aí você vai traduzir para os dias atuais, vai entender que até a própria gíria, ao longo do tempo, também se atualiza. Variação linguística. Maravilha? Tranquilo? Show de bola isso? Muito bem. Enquanto eu vou para o print, Renan, tem perguntas? Nada.
Nada, meu Deus, o pessoal tá entendendo tudo. Beleza. Deu o print dessa tela. E vamos para a última. Já estamos na última, pessoas. Vou apagar aqui. Variação de estilo. Variação de estilo ou ainda variação situacional, que é a mesma coisa. Vamos lá. Muito bem. Olha aí, tá beleza. Então vamos lá. Cadê? Esqueci, perdi minha caneta. Tá aqui, agora achei. Então vamos lá. Variação de estilo ou situacional, que é a mesma coisa. Variação de estilo ou situacional. E essa aqui é muito bacana, é muito legal. Por quê? Porque o nome dela já me diz, né? Variação de estilo ou situacional, ela vai ser aplicada de acordo com a situação de uso. É a variação que ocorre, variação que ocorre, de acordo com a situação de uso. Ou seja, você vai trabalhar aqui com as relações de formal versus informal. Ou ainda a relação de norma culta versus coloquial. Ou ainda padrão versus não padrão. E ainda a mais interessante, que é o adequado versus o inadequado. Peraí que eu errei. Inadequado. Então é muito legal essas relações, porque, primeiro, tem a ver com a situação de uso. Então tem a ver, por exemplo, se você trabalha e vai chegar para o seu chefe, vai pedir uma reunião com ele para pedir aumento. Você não vai chegar para o seu chefe e falar assim, e aí, bro, bora fazer uma resenha aí para nós falar das bufunfas? Essa linguagem está adequada para você marcar uma reunião para pedir aumento? Não. Porque nessa situação, deixa eu grifar a situação aqui, ó. Nesta situação, certo? Não está adequado o uso da linguagem informal, coloquial, não padrão. Beleza? Poderia ser adequado? Poderia, desde que não fosse esta situação. Então veja que aqui não tem certo e errado, tem adequado e inadequado. É isso que rola aqui. Então, usar o coloquial, informal, não padrão para pedir o aumento, nessa situação não funciona. Então você teria que usar a norma culta, ou pelo menos a norma padrão, ou pelo menos ser formal na maneira de se falar com o seu chefe para pedir aumento. Tá? Você vai falar com o professor que a sua nota está errada, beleza? Então, sei lá, entregou uma prova, a nota é errada. Você vai chegar, aí, prof, entregar essa bagaça? A bagaça tá toda estranha aqui, não rolou essa bagaça. Primeiro que o professor não vai entender o que é essa bagaça que não rolou. Então você tem que, pelo menos, mesmo que você use o informal, não pode usar a gíria. Porque às vezes com o professor você tem uma relação informal. Então você pode usar o informal, mas não pode usar a gíria. Porque a gíria não deixa clara a tua informação. Você até pode usar o coloquial desde que o professor te permita usar o coloquial. Tem professor que não permite, que cria uma distância e você tem que ser mais formal com o professor. Então, depende da situação de uso. Isso aqui é muito interessante porque aqui, ó, não é formal é o certo e informal é o errado. Não, depende da situação de uso. Tanto que, olha só, imagina que você está na praia e você vai pedir água de coco. Aí você fala assim pro rapaz, por obséquio, senhor, poderia voluntariosamente trazer-me um pouco desse seu produto para que eu possa degustar? Velho, na praia, faz sentido você falar assim? Não, ou seja, está inadequado o uso da norma culta formal padrão na praia.
Porque a praia é relax, suave. Aí, bro, traz pra nós aí o coco verde, a água de coco geladinha. Então na praia tá suave, o cara fala, aí meu bro, aí chefia, tô chegando. Já traz água de coco e pronto, tá resolvido. Então existem situações e situações de uso, certo? Então no caso, na praia ali, naquele momento tranquilex, relax, vale a pena não, é adequado usar o informal, o coloquial, não padrão. Então, perceberam que não é um é melhor que o outro, só depende da situação em que eu vou aplicar a linguagem. Maravilha, é isso? Tranquilaço? Show de bola? Susque nemusse, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso, suave nessa nave, beleza na represa, legal na federal, de bem com o Enem, tamo com nos lem. Beleza? Fácil, né? Hora do seu print. Agora tem espaço pra ficar aqui. Deu prints. Maravilha. Show de bola. E aí? Perguntas. Quero saber se você tem perguntas, tá com dúvida. Renanzinho, bora. Temos uma só. Uma perguntinha? Poxa, show. Manda aí. Como as variações linguísticas são cobradas no Enem? Como as variações linguísticas são cobradas no Enem? Por exemplo, caiu uma questão do Enem já que era assim. Tinha lá, observe as orações abaixo, qual delas a linguagem não está adequada à situação de uso. Veja, ele usou adequada à situação de uso. Então ele estava cobrando variação de estilo ou situacional. E aí ele tinha várias frases contextualizadas. Onde dizia assim a primeira frase. Um pedestre que viu um acidente dizendo ao outro, você viu? O carro esmagou a moça. Triste, né? Mas era essa a frase. Então veja, ele perguntava, é adequado ou inadequado a linguagem? Veja, se é um pedestre informando ao outro o que tinha acontecido, tem problema ele falar assim? Não tem problema. Por mais que seja meio drástico, não está errado, não está inadequado. Talvez está faltando um pouquinho de coração, de sentimento para passar a informação. Mas não tem a ver com inadequação, está adequado para aquela situação. Naquele momento as pessoas na rua falam de forma informal mesmo. Não era essa a resposta. Tinha várias assim nesse sentido, e a última, a letra E, dizia assim, um professor em Harvard dando uma palestra e diz, : e nós cheguemos aqui foi por nós esforços mesmos. Uma palestra em Harvard, eu posso usar essa linguagem? A situação não me permitia ser dessa forma, estava inadequado. Então essa era a resposta da questão. É dessa forma, eles pegam a variação linguística e contextualizam. E eles vão te dar um texto, em cima desse texto, eles fazem as perguntas de uma dessas 4 ou até mais de uma das 4. Porque é normal você encontrar, às vezes, mais de uma variação linguística no mesmo texto. Não tem problema, isso faz parte, é normal. E é isso aí, estamos por aí, sempre ligados, juntos e misturados. Valeu, gente! Um abraço, até a próxima, vou nessa, fui!